Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês? Então, hoje é quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023, e nós vamos juntos novamente aqui dar continuidade ao nosso trabalho de aprofundamento na metafísica. De aprofundamento na nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Então, vamos começar aqui pelo comentário da nossa lição do dia, que é: os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado, né? Os meus pensamentos sem significado, e nas lições anteriores a gente já fez essa prática, né? De nos lembrarmos de que os nossos pensamentos sem significado são aqueles pensamentos da mente egóica. Então, esses pensamentos da mente egóica vão me mostrar um mundo sem significado. Vão me mostrar o mundo feito pelo ego, não é isso? E aí, tem uma frase aqui de Jesus que é bem chave para a gente, que ele diz assim, só um minuto aqui. Então, meus queridos, voltando aqui, que o telefone tocou. Então, Jesus fala uma frase aqui que é bem chave para a nossa prática. Parece que o mundo determina o que percebes, né? Então, parece que o mundo determina o que nós percebemos. Mas, na verdade, o que nós percebemos são as projeções dos nossos próprios conteúdos mentais. Então, se do lado de fora eu estou vendo guerra, eu percebo guerra, é porque é a guerra dentro da minha mente e essa guerra está sendo projetada. E aí a projeção dá lugar à percepção, ok? Então, os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Como é que a gente vai praticar isso com relação ao nosso trabalho de cura da criança interior? Os meus pensamentos sem significado sobre a minha infância estão me mostrando uma infância sem significado. Os meus pensamentos sem significado sobre os meus pais estão me mostrando pais sem significado, tá? Fica maluco, né? Essa lição é muito maluca. Realmente, essas 40 primeiras lições, elas são muito doidas. Mas é só praticar. É só praticar, tá? Então, os meus pensamentos sem significado a respeito da minha infância, do que eu estou conseguindo lembrar, e se eu não estiver conseguindo me lembrar de nada, não tem problema nenhum. Eu vou praticar do mesmo jeito. Fale as frases. Essas frases, elas vão destrancar memórias. Elas vão destrancar, elas vão liberar conteúdo do nosso inconsciente, tá? E é isso que a gente quer. A gente precisa que essas memórias, elas cheguem para que nós possamos efetivamente jogar luz sobre elas. Lembrando que a gente joga luz sempre segurando nas mãos do nosso Mestre Jesus Cristo, nas mãos do Divino Espírito Santo, que é a lembrança de Deus em nós. Ok? Muito bem? Então, parece que o mundo determina o que percebes, mas não é assim, né? A gente já estudou isso na metafísica das lições durante o ano passado inteiro. Então, se você tiver dúvidas na metafísica, sobre a metafísica das lições, assista os vídeos de 2022. Se você quiser uma prática mais operacional para o seu dia a dia, assista os vídeos de 2021 sobre as lições, tá bom? Muito bem, os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Começamos lendo o nosso livro A Year of Miracles, da Marianne Williamson. Estamos no dia 11 e o texto diz assim: hoje eu escolho a felicidade. Né? Vocês vejam que os textos da Marianne, apesar de não serem comentários do livro de exercícios, a respeito das lições, eles estão
totalmente, completamente alinhados com a prática das lições, né? Hoje eu escolho a felicidade, né? A gente tem uma lição fortíssima que é: hoje eu escolho a alegria de Deus em vez da dor. Aí ela diz: hoje eu escolho a felicidade, né? Então o texto dela diz assim: as circunstâncias da minha vida podem subir ou descer, porque o mundo mortal, ele é mutável, né? O mundo imortal, entretanto, é imutável, porque lá há apenas o amor. Eu construo a minha casa sobre a rocha do mundo imortal, né? Foi isso que Jesus nos ensinou quando ele esteve no planeta Terra, né? Hoje eu escolho apenas os pensamentos imortais. Então, hoje eu escolho nutrir apenas os pensamentos que eu compartilho com Deus, que eu compartilho com a mente de Deus Pai. Não é isso? É isso que eu vou fazer no dia de hoje. Eu estendo a minha percepção além daquilo que os meus sentidos percebem, quer dizer, além daquilo que os meus sentidos físicos percebem, para aquilo que o meu coração sabe que é a verdade. Eu renuncio, né, à minha crença de que eu preciso que qualquer pessoa ou qualquer coisa sejam diferentes daquilo que são, para que eu possa me sentir em segurança, né? Então eu estou tirando a minha segurança do mundo do lado de fora. E eu estou pondo a minha segurança no mundo do lado de dentro. Jesus é hoje. Muito bem. Né? Então eu vou construir a minha vida e a minha segurança em cima dessa rocha, né? Buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então eu vou buscar construir a minha vida assentada nessa rocha do mundo que é real, do reino dos céus, tá? A prática disso é bem desafiadora, mas a gente precisa treinar, né? Muito bem. Eu sei que quando quer que seja que o medo se expresse, o amor, em última instância, irá prevalecer. Portanto, eu não preciso temer, eu não preciso chorar, eu não preciso me desesperar. À medida em que eu vir aquilo que é verdadeiramente verdadeiro, eu vejo apenas motivos para a felicidade, né? Então, o que ela está dizendo aqui é que na medida em que eu consigo me ancorar do lado de dentro, o que quer que seja que esteja acontecendo do lado de fora não irá me abalar. Não irá me abalar, né? Isso é muito desafiador, né, gente? Não pensem que isso não é desafiador, né? E eu vou além dela. Eu vou além porque eu acho que se eu não falar isso, fica faltando alguma coisa, né? Quando eu olhar para fora e vir manifestações desafiadoras, guerra, conflitos, fome, pobreza, ignorância, eu vou então pedir ao Divino Espírito Santo para corrigir a minha mente, né? Eu vou pedir a ele para limpar da minha mente todos os pensamentos egóicos, toda a culpa, toda a crença no pecado que estão trazendo essas manifestações para o mundo. Porque se eu estou testemunhando isso, eu estou testemunhando o conteúdo da minha mente, que ainda precisa ser corrigida, né? Então eu peço pela expiação, eu peço pelo milagre, eu peço pela correção da minha mente. Esse é o nosso trabalho nesse momento da história da humanidade. Nós precisamos ser âncoras
da luz. Nós vamos precisar ancorar a luz no planeta Terra e cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Então, a melhor forma de eu ajudar o mundo, claro que eu posso ajudar o mundo com atitudes concretas e isso vai ser maravilhoso. Mas a melhor forma de eu ajudar o mundo é eu pedir pela correção da minha mente. É eu pedir para que a negatividade dentro da minha mente, para que eu possa para que eu possa integrar essa negatividade, né? Para que eu possa, como é que eu vou dizer isso para vocês, sem cair aqui numa história de Poliana, né? Eu preciso pedir a Deus para que leve embora de mim essa massa mental negativa que está contribuindo para os acontecimentos dolorosos no mundo. Basicamente é isso. Aí ela coloca uma oração. A felicidade é a escolha que eu faço hoje. A felicidade não está nas minhas circunstâncias, mas apenas na minha mentalidade, na estrutura da minha mente. Eu entrego a Deus quaisquer hábitos emocionais que me levem ladeira abaixo, né? Alguma coisa assim, abaixo, né? Profundo, no caminho da infelicidade. E eu oro por orientação no pedido pela mudança dos meus pensamentos. Ao cultivar os hábitos da felicidade, eu atraio as pessoas e as situações que se alinham com essa frequência, que combinam com essa frequência. Eu sorrio com mais frequência, eu agradeço, né? Não é bem agradecer, eu reconheço, né? Eu aprovo, eu admiro as pessoas com mais frequência, eu agradeço com mais frequência e eu estou feliz com mais frequência. Porque tal é a minha escolha no dia de hoje. Então, a nossa prática no dia de hoje é agradecer mais, é reconhecer mais. Então, hoje, se você puder, faça um elogio a uma pessoa, tá? Veja o lado bom dessa pessoa. Agradeça essa pessoa por algo que ela possa ter feito para você. Às vezes, esse algo pode até ser alguma coisa que seja a obrigação dela, porque ela é paga para fazer isso. Mas agradeça, mesmo assim. Tá bom? Muito bem. Então, gente, antes de começar a ler um pouco do livro do Dr. Kenneth Wapnick, eu trouxe para vocês um texto do livro da Luz da Alexandra Sonado, que eu gosto muito dela. Né? A Alexandra, ela é uma portuguesa que canaliza Jesus, eu gosto muito dela, muito. E ela escreveu esse livro da Luz que tem mensagens, né? E hoje, quando eu acordei, eu fui pedir uma orientação a Jesus a respeito dessa situação política que está acontecendo no Brasil, né? Que, como vocês já sabem, eu já expressei aqui de forma não muito direta, mas bastante clara, que tudo isso que está acontecendo está me deixando muito triste e muito preocupada, né? Eu tenho ficado muito preocupada com tudo isso. As coisas aconteceram do jeito que eu não gostaria que tivessem acontecido, né? Então, eu acho que independentemente do posicionamento político de qualquer um de vocês, eu imagino que essa situação eventualmente possa estar trazendo preocupações para vocês também. E aí eu fui fazer uma pergunta para Jesus, perguntar para ele qual é a orientação para esse momento. Né? Claro que eu fiz uma pergunta muito partindo do meu ponto de vista humano a respeito das coisas. Mas eu acho que a resposta que ele deu vai servir para todos nós. Eu fiquei muito feliz, muito surpresa com a sincronicidade. Eu achei a resposta perfeita e eu vou compartilhar ela com vocês, tá? Então, foi a mensagem de número 159, eu abri o livro nessa mensagem e Jesus diz assim: uma porta fechada. Quando uma porta se fecha, você só vai sentir que ela se fechou se você estiver em frente a ela.
Se você estiver aí, parado, obstinado, ó eu, parada e obstinada, naquilo que eu gostaria que tivesse acontecido. Olha eu, né? Talvez vocês também. Para quem está aqui em cima, elevado, né, da perspectiva dele, de quinta dimensão, quem vê as coisas com o distanciamento que o céu promove, quem sabe que tudo o que ocorre de mal é para fazer você mudar de rumo, essas pessoas não sentem que a porta se fechou. Uau! Elas sentem apenas que o caminho não é por ali. Ou que há outra porta e que só temos que buscá-la. Ou que não é o momento de que esta porta se abra. Esta porta pela qual você esperava que se abrisse, então não é o momento para que ela se abra. E que há apenas que aprender a esperar. Uau, esperar para mim é dificílimo. Eu sempre fui impaciente, porque como eu sou 220 volts, eu quero tudo e tudo aqui e agora, né? E bem feito, tá? Então, voltando. Algumas vezes, as pessoas se empenham tanto em voltar a abrir uma porta que se fechou, quantas vezes eu já fiz isso na minha vida. Que não veem que justo ao lado dessa porta há um portão incomparavelmente maior se abrindo. Elas olham para a porta que se fecha e são incapazes de desviar o olhar na direção da porta que se abre. Distancie-se. O segredo é ganhar distância. Distância para ver o panorama das oportunidades e das impossibilidades. Distância para ver os dois lados das coisas. Distância para ver os dois lados das coisas. Olha isso, olha a perfeição. Meu Jesus, muito obrigada. Eu não tenho palavras para agradecer por essa mensagem hoje. Eu espero que vocês estejam gostando tanto de ouvir isso quanto eu gostei de ler, tá? Distância para ver os dois lados das coisas. Distância da terra para estar aqui no alto, mais perto de mim. Então, meus queridos, meus amados spec ouvintes, é distância, é subir. A lição é subir, 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 subir de vibração, para poder olhar tudo sem identificação, tá? Essa é a mensagem. Muito bem. Agora a gente vai começar o capítulo 2 do livro Pais e Filhos do Dr. Kenneth Wapnick, tá? Ampliando a nossa compreensão a respeito do que foi a nossa infância, do que foi o nosso relacionamento com nossos pais, com nossos filhos, o que é o nosso relacionamento com os nossos pais no dia de hoje, tá bom? Então, isso aqui já não vai ter jeito mesmo, que essa camiseta é muito curta, né? Então, a gente aprofunda a nossa cura da nossa criança interior através desse texto maravilhoso do Dr. Kenneth Wapnick, tá? Aí ele diz assim, o seguinte capítulo se divide em 3 sessões, dos comentários estruturados em torno da pergunta do público, que franqueiam uma sessão intermediária, o arco de segurança, baseada no texto O Arco-Íris do D.H. Lawrence, né? Que é um escritor americano, se eu não estou enganada, ou inglês, tá bom? Dr. Kenneth, ele faz muitos paralelos entre os textos de Um Curso em Milagres e a literatura, né? Muito bem, então agora ele vai começar a responder as perguntas da audiência. Lembrando que esse livro, como eu li lá no dia número 1, ele foi escrito a partir de um workshop que ele deu, tá? Ele deu um workshop com esse tema e o workshop acabou virando um livro. Foi transcrito, retocado, um pouquinho, novas sessões foram adicionadas e por aí vai, tá?
Então, comentário 1. Estabelecer limites através da disciplina. Aí a pergunta da pessoa. Tenho um problema com a minha filha de 7 anos que não limpa o seu quarto. É errado estabelecer limites e dizer-lhe que se não o faz, haverá consequências? Em outras palavras, o importante a partir de qual atitude interna eu me expresso e que, enquanto eu esteja unida a Jesus, haja com amor e não escute a voz da minha mãe na minha cabeça, tudo estará bem? Ela pergunta. Aí o Dr. Kenneth responde, sim, essa é a ideia correta. Posso dizer a ela que ela receberá $1 a menos de mesada? Ou o que seja, quando ela não limpar o quarto? Aí ele responde, faça o que funcione e o que melhor se acomode para você e para o seu marido, mas faça isso amorosamente. Essa é a chave. Não estou dizendo que você não deve insistir que a sua filha limpe o seu quarto, mas melhor, que isso não deve soar punitivo. Pense em crianças pequenas que estão numa escola onde há dois professores de aritmética. Um professor amável e a outra professora odiosa. Uma professora amável e outra odiosa. Uma os corrige pacificamente, enquanto a outra ensina, infundindo o temor a Deus nas crianças, humilhando-as se dão uma resposta errônea. Durante décadas, os estudos demonstraram que, ao final, a aprendizagem é mais prática e eficiente sob condições de reforço positivo, em lugar de reforço negativo. Então, o que quer dizer isso? Que se a gente está tentando educar alguém, mais vale você dar uma recompensa quando a pessoa acerta, né? E ela está educando uma criança que tem que arrumar o próprio quarto, do que dar uma punição quando a pessoa erra, tá? Então, mais vale ela talvez dar $1 quando a criança arrumar o quarto do que não dar menos $1 de mesada quando a criança deixar o quarto bagunçado. Com o segundo, quer dizer, o reforço negativo, há somente medo. É verdade que a aprendizagem se leva a cabo, inclusive num ambiente negativo, mas não é esse tipo de aprendizagem que desejamos para os nossos filhos, pois eles aprendem que não se pode confiar nas autoridades e que se há de temê-las. Então chegam as fantasias de que um dia eu serei uma autoridade e então poderei fazer o mesmo que fizeram comigo. Repito, não é o que nós fazemos com os nossos filhos que importa, mas sim como nós fazemos. Quer dizer, qual é a energia que você está levando para a sua relação com os seus filhos? E a gente pode pensar nas nossas relações com os nossos pais também, hoje adultos, né? A gente pode pensar nisso também. Né? Com qual energia eu estou falando? Qual é a energia que eu estou levando para o meu pai ou para a minha mãe? Né? Eu estou sendo amoroso, amorosa? Né? Quando a nossa paz se altera porque os seus quartos estão sujos e em desordem, sabemos que algo não está bem em nós, que algo não vai bem em nós. Nossa típica resposta... Peraí, deixa eu ver aqui, que isso aqui vai ser difícil de traduzir. Nossa típica resposta é se aborrecer, o que não vai beneficiar a ninguém. Espero ter traduzido corretamente, isso aqui está estranho. Todos os pais sabem o quão difícil é criar os filhos. Daí o título deste livro ser Pais e Filhos, a nossa classe e a nossa aula mais difícil. Inclusive, parece ser pior hoje em dia do que quando nós estávamos crescendo, porque os controles sociais já não existem mais, né? Exatamente o que a gente está vendo nos dias de hoje, ainda que o Dr. Kenneth tenha escrito esse livro, se eu não me engano, esse livro é da década de 80, depois eu vou checar, tá? Aí anotem essa frase aqui que é maravilhosa. Além disso, o respeito à autoridade praticamente desapareceu,
mas as lições seguem sendo as mesmas, sem importar a que geração ou cultura pertencemos, ou pertençamos, né? Então, a lição continua a mesma. Pergunta: no lugar, nos nossos locais de trabalho, se pode controlar mais facilmente o comportamento infundindo medo, quer dizer, medo nos funcionários. No meu negócio, para que o sistema funcione, eu tenho que fazer com que os meus subordinados cumpram com as suas obrigações. Inculcar medo é o regulador de conduta mais rápido, sucinto e eficaz. Por que não praticá-lo também com os filhos? Se se inculca medo, o quarto é limpo antes, com menos dores de cabeça. Mas você está dizendo que temos que ser capazes de sacrificar a forma e não sucumbir à tentação de utilizar o medo, inclusive se ele parecer mais eficiente. Essa é a pergunta, né? Então, olha só. Nós somos viciados nessas estratégias de controle, né? Ah, se você não fizer o que eu quero, eu vou embora, né? E nós somos tão viciados, tão viciados, tão viciados nisso, que mesmo enquanto estudantes de um curso em milagres, essa é a nossa primeira defesa, é trazer o medo para o outro, porque é o que ele diz aqui, a pessoa que perguntou diz aqui, né? É eficaz, é rápido, é sucinto, vai rápido, resolvi logo, o problema está resolvido logo. Mas aí o que, que a gente faz? O que, que a gente acaba fazendo através dessas atitudes? A gente acaba reforçando o sistema de pensamento do ego. E aí a gente não avança. E a gente não apoia, não ajuda os nossos colaboradores a avançarem. Colaboradores ou filhos, que seja, né? No final do livro, o Dr. Kenneth ele vai falar um pouco dessa coisa da inversão de papéis quando os nossos pais envelhecem. Né? Então, os nossos pais, em alguma medida, eles se tornam nossos filhos. E aí, a relação de autoridade, ela acaba se invertendo, né? E aí é mais um desafio. Por quê? Porque a gente tem todas aquelas mágoas dos nossos pais que a gente carrega lá desde o passado. E agora os nossos pais envelheceram. E agora os nossos pais dependem da gente. Então existe uma tentação aí também muito grande da gente se vingar, da gente acertar contas, né? Eu, em dezembro, eu estava almoçando com uns amigos e um deles eu conheço desde a época da faculdade. E ele é filho de um cara que foi um super médico. O cara é um gênio brilhante, ganhou muito dinheiro e tal. E a relação dele com o pai dele na época da faculdade era muito difícil. O pai era autoritário, o pai era grosseiro, o pai cobrava muitas coisas dele. Se eu não me engano, acho que o pai também queria que ele fosse médico e ele decidiu fazer faculdade de engenharia química, que não era nada do que o pai queria que fosse, e ele se formou em engenheiro químico, né? Muito bem, deu certo na vida, a vida dele deu certo, ele casou, teve 2 filhos, muito bem. E aí eu perguntei, e agora, como tá a relação com seu pai, né? Aí ele falou, meu pai continua sendo do jeito que ele era, mas agora as coisas estão invertidas, né? Agora é ele que precisa de mim, né? E eu percebi que quando ele falou isso, um certo sorrisinho de prazer surgiu na boca dele, né? O que é absolutamente compreensível, eu não estou julgando meu amigo, né? E agora eu é que tenho que ajudar, né? Então agora ele tá pegando leve comigo. Aí eu falei, tá. Mas ele tá bem? Não, ele tá bem sim, tá bem. Tá com acho que 85 anos. Enfim, então o Dr. Kenneth no final do livro ele vai falar um pouco disso também, né? Mas é nesse dilema que a gente cai, né, meus amigos? É nesse dilema que a gente cai. Do obter os resultados através do medo, né? Da estratégia do medo, que é a mais básica das estratégias do ego. Aí o Dr. Kenneth responde, isso está absolutamente certo, porque os efeitos a longo prazo são devastadores. Então, o efeito a longo prazo de você educar um filho através do medo é devastador, para você e para o filho também. Os efeitos a curto prazo são exatamente o que você disse, mas não cabe dúvida de que motivar as pessoas mediante o uso do medo pode ter resultados rápidos e eficazes. Uma típica história da IBM, a IBM empresa de computadores, né? Conta que um empregado recém-contratado perguntou um dia ao seu chefe se tinha que acatar a norma
de colocar camisa e gravata, de se vestir de camisa, né, social, com gravata todos os dias. E o chefe respondeu: somente se você quiser trabalhar aqui, trabalhar na IBM. Por isso, o medo fará com que as pessoas terminem as tarefas e que os quartos sejam limpos. Não obstante, você estará semeando as sementes da revolução. O que te ajuda a sacrificar os benefícios a curto prazo é entender a diferença entre forma e conteúdo. Os benefícios a curto prazo são sempre benefícios na forma. Conseguirei que o trabalho seja feito. O quarto será limpo, o informe chegará a tempo. Por outro lado, se você está consciente daquilo que você quer que os seus filhos aprendam e o que você quer que lhes seja inculcado ao seu pessoal, que é um conteúdo de amor, então você estará disposto a sacrificar a forma. Talvez o trabalho não seja tão perfeito, o quarto não fique tão limpo, não fique tão limpo. Os informes se atrasem um pouco. Talvez nem todos os trabalhos sejam feitos com o perfeito esmero, com o qual você gostaria que fossem feitos. Mas os teus filhos e o teu pessoal aprenderão o que significa ser amoroso. O que quer dizer que os filhos e as pessoas atendidas pelo pessoal aprenderão o amor. Talvez não haja efeitos imediatamente observáveis, mas todos crescerão e a longo prazo serão evidentes os efeitos positivos. Podemos conseguir que isso aconteça, como pais, supervisores ou professores, se estamos mais conscientes do conteúdo do que da forma. Um curso em milagres tenta modificar a forma da culpa da relação especial para o conteúdo de amor do relacionamento santo, tá? Uau! Aí ele vai para um outro item, né? Que o amor, aqui não tem uma tradução muito literal, né? Um amor aí, o amor duro, o amor ali, né? Tem uma expressão que a gente usa em português que eu não estou me lembrando, mas daqui a pouco eu lembro, né? Aquele amor ali que vai ali comandando ali de perto, né? Aí a pergunta. Tem uma pergunta sobre esse tipo de amor. Por exemplo, como saber se é bom tomar uma criança nos braços quando ele passa toda a noite chorando, né? Hoje em dia tem uma corrente de médicos que diz que você não deve acolher uma criança, um bebê pequeno, quando ela tá chorando, né? É muito louco, cara. Isso pra mim nunca entrou na minha cabeça, mas... O amor duro é aquele que impõe disciplina e limites. O amor real, ele não tem forma e é abstrato. Por um momento, pense no amor como a água que flui num rio. Algumas vezes, o leito do rio vai numa direção. Em outras vezes, ele segue em outra direção. Às vezes, há rochas e galhos de árvores no curso do rio. Não obstante, a água segue fluindo, sem ter em conta a direção das obstruções. O mesmo ocorre com as relações e seguramente com os filhos. O amor às vezes se expressa de uma forma, às vezes se expressa de outra. Uma das suas formas é o amor duro, quando se é firme ao traçar limites e impor as consequências das ações, trazer as consequências das ações. O erro consiste em elevar qualquer forma particular de categoria, particular à categoria de princípio, em vez de estar aberto internamente ao conteúdo e permitir que o amor se expresse da maneira que seja mais útil, que siga o seu fluxo, por assim dizê-lo. É como se houvesse um diretor interno com uma batuta e você simplesmente seguisse a música, que pode ser forte, forte e intensa, ou um piano
Aí ele está falando dos ritmos musicais, tá? Eu não sei bem se é ritmo que fala, porque eu nunca estudei música nesse nível, né? O piano, que é suave, o adágio, que é lenta, ou o allegro, que é rápida. Você não precisa de um livro que te diga o que fazer. Este é o problema que existe com qualquer conceito. Os conceitos não têm nada de mal, a menos que você os considere como as sagradas escrituras. As pessoas escrevem livros sobre como fazer algo, sem se dar conta de que os seus métodos poderão funcionar para elas, mas talvez não funcionem para os outros. Entretanto, o que sim funciona para todos é soltar o ego. Mas não é possível codificar como se manifestará isso numa série sistemática de regras. Infelizmente, né? A gente tem que deixar fluir. Essa é a razão pela qual praticamente não existem regras neste curso. E não pode haver uma resposta correta para a tua pergunta. Na verdade, a única regra que Jesus dá no livro de exercícios é que não se faça mais de uma lição por dia. Não há regras, posto que o programa de estudos é sumamente individualizado. Todos nós somos diferentes. Por isso, o conceito de amor duro somente é um dos aspectos do amor. Às vezes, os pais juram que nunca vão elevar a voz, mas às vezes a coisa mais amorosa a fazer é levantar a voz com os filhos. Às vezes, os casais dizem que jamais irão dormir aborrecidas, né? Os casais dizem que jamais irão dormir aborrecidos, né? Vão se deitar aborrecidos, ou sem se dar um beijo antes de dormir, ou dizer que está tudo bem. Tá querendo matar o outro e tem que dormir lá, né? Não estou dizendo que as pessoas não devam fazer isso, mas estou dizendo que talvez a coisa mais amorosa para um casal em particular seja irem dormir aborrecidos na cama. Irem para a cama, dormir aborrecidos, e logo despertar pela manhã e saberem que está tudo bem. Em outras palavras, certa série de regras pode funcionar para uma pessoa, para um casal ou para uma família, mas não para outra, né? Então, cada caso é um caso. Não podemos generalizar. E aí ele diz: impor somente um enfoque a todos não funciona. A única forma verdadeira de fazer qualquer coisa é através do perdão, é com o perdão, o que significa que você trabalha com você mesmo e com ninguém mais, né? Ele respondeu dessa forma, mas eu pessoalmente continuo achando que dá muito dozinho, né? De saber que o bebê vai ficar lá chorando sem ser acolhido, né? Muito bem. Então vou ler mais uma pergunta aqui. O amor condicional. Pergunta: a mensagem que me chegava do meu pai, quando eu estava crescendo, era que ele não me amaria, a menos que eu fosse bem na escola. Me aferrei a isso e transmiti isso às minhas 3 filhas, normal, o que eu aprendi eu vou ensinar, né? Na minha mente, tenho a sensação de que a resposta de uma das minhas filhas é: bom, então eu não vou obter boas notas. E não as obtenho. Agora eu me dou conta de que não paro de enviar a ela uma mensagem de amor condicional. Tenho uma filha a quem lhe faltam 6 semanas para se graduar e que talvez ela não se gradue. Logo, e aí ele pergunta, aonde eu vou a partir daqui? Né? Quer dizer, então ele já fez uma reflexão, ele viu que ele foi criado recebendo um amor condicional dos pais, que só o amavam quando ele ia bem no colégio, né? E aí ele transmitiu isso para as 3 filhas. E aí uma das filhas simplesmente falou, bom, então se você não me ama, se eu não tenho boas notas, eu não vou ter boas notas e ponto. E aí vejam que lição que ele está tendo que aprender. Porque, no final das contas, esse homem é pai dessa menina, então ele vai acabar amando ela de qualquer forma, né? Mas ele está tendo uma lição para o ego dele. Vocês concordam comigo? Ele está tendo uma lição para o ego dele. A menina não vai bem e pronto, acabou, né? Eu tenho uma amiga que ela passa exatamente por isso com a filha dela, né?
Ela e o marido, dois gênios. Gênios, nerds, hiper bem-sucedidos na vida. Hiper, hiper. Os dois, demais da conta. Acima do nível. Inteligências absurdas, bem empregados, bem-sucedidos. A filha não quer estudar. A filha não gosta de estudar. E aí? Você quer maior desespero para um casal do que isso? Né? Porque se você não for ligado em estudo, mesmo assim você vai querer que os seus filhos vão bem na escola. Mas se você for um nerd, né, que nem eu, né, não tive filhos, mas eu tenho certeza que se tivesse sido, eu seria assim. Você pega um nerd, um cara que passa o tempo inteiro estudando, lendo, fazendo, acontecendo. O filho não quer estudar. Olha que lição para o ego. O filho não quer estudar, né? Aí olha o que ele responde, né? A pergunta é, aonde eu vou a partir daqui? O que eu faço? Aí o Dr. Kenneth responde, não vá a parte nenhuma. Fique com aquilo que você trouxe, a sua consciência. Reconheça a dor que isso te causou quando você era uma criança, né? Eu achei que fosse homem, não, é mulher. É a mãe perguntando. Ainda quando talvez não tenha, ainda que de alguma forma talvez você não tenha experimentado isso dessa forma. Utilizando a famosa citação bíblica, desse conta, isso aqui é importantíssimo, tá? Isso aqui é importantíssimo. Tomem nota aí na agendinha, dia 11 de janeiro. Utilizando a famosa citação bíblica, desse conta de que os pecados entre aspas, tá, gente? Dos pais recaem sobre a terceira e a quarta geração. Que o que o teu pai te fez, você está fazendo agora às suas filhas. Veja que isso não te faz feliz, nem vai fazer felizes as suas filhas. E, por último, entenda que a tua vida inteira foi construída sobre essa ideia, não tanto sobre o símbolo das qualificações, mas sobre o amor condicional, né? Então, a questão não são as qualificações, a questão é o amor que veio sendo dado nas nossas infâncias, de todos nós, de forma condicional. E aí, para a gente acabar retendo um pouco daquilo que a gente era de verdade, que desagradava os nossos pais, a gente teve que falar assim, então tá, então se você não me ama, você vai ficar sem me amar, né? É a filha que não obtém as boas notas. Tá bom, então se você não gosta de mim, você vai ficar sem gostar. E aí a gente pagou esse preço, né? E com mais esse preço a gente tiver pago, mais rejeitado a gente foi, né? Mais rejeitado a gente foi. E quanto mais esse preço a gente não tiver pago, mais rejeitado a gente também foi. Porque a gente desenvolveu um eu falso para poder agradar aquele pai e aquela mãe. Então não me importa, você foi rejeitado de qualquer maneira. Ou você foi rejeitado e permaneceu no seu ser real, sendo quem você é, isso é um pouco melhor, ou você desenvolveu uma máscara para você poder agradar os outros. Claro que todos nós fizemos ambas as coisas em alguma medida ao longo das nossas vidas. E essa pessoa que nós somos hoje, ela é o resultado dessas escolhas, né? Dos preços que nós tivermos pago, né? Quanto mais você se permitir sentir a dor, mais fácil será soltá-la. Isso é uma chave que abre 100% das portas. Quanto mais você se permitir sentir a dor da rejeição da sua infância, e você vir, né? Porque o que ela está vendo aqui é que à medida em que ela se dá conta de que ela está fazendo isso com a filha, ela se lembra da dor que ela sofreu quando ela era criança, que ela sentiu quando era criança, porque o pai dela fazia isso com ela. Então, qual é a dor que ela tem que sentir? Ela tem que sentir aquela dor lá do passado, do pai que só amava quando tirava boas notas, não é? É essa dor que ela precisa sentir. Quanto mais ela se abrir para sentir essa dor hoje, menos essa dor vai comandar a vida dela a partir do inconsciente dela. É a dor da criança interior que a gente está curando aqui.
É a dor da rejeição, de não me amou pelo que eu sou. Nunca me amou verdadeiramente. Me amou pelo que eu fazia. Me amou pelos resultados que eu trazia. Me amou pelas coisas que podia contar para o vizinho que o filhinho estava fazendo. Nunca me amou incondicionalmente. Mas como é que vai amar incondicionalmente, gente? Se a gente está aqui na Matrix, no metaverso, onde não tem amor incondicional, onde o mais perto que nós podemos chegar do amor incondicional é o perdão, como a gente viu ao longo do ano passado. Então a gente tem que também olhar para os nossos pais com compaixão. Eles não foram amados incondicionalmente. Os pais deles não foram amados incondicionalmente. Os avós deles, nossos bisavós, não foram amados incondicionalmente. E aí a tocha terrível vai sendo passada de geração em geração. Mas aí chega na gente. E a gente está aqui estudando. A gente está aqui dedicando pelo menos 1h30 dos nossos dias para curar isso e para dar um ponto final disso e para não passar para as próximas gerações. Para curar os nossos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos filhos, com as nossas crianças interiores. Para ir lá resgatar essa criança que ainda está ferida, essa criança ainda está ferida lá dentro da sua mente inconsciente, dizendo assim, pô, mas eu nunca vou ser amada, mesmo se eu não tirar boas notas? Né? É disso que o Dr. Kenneth está falando, né? Então, quanto mais você se permitir sentir a dor, mais fácil será soltá-la, curá-la, deixá-la embora, né? Frozen, let it go. Mas não te empenhes em soltá-la. Simplesmente observa o que você fez dessa situação. Entenda as suas raízes. Entenda que essa é uma lição importante para você e para a sua família. Tenha uma oportunidade, como se expõe no folheto Psicoterapia, né, processo e prática, e tem um outro P que eu nunca me lembro, é psicoterapia, processo, prática e alguma outra coisa que eu nunca me lembro, cujo PDF está no canal no Telegram, cujo link de acesso está aqui na descrição do canal do YouTube, tá? De se dar conta de que isso é um canto fúnebre, que você tem estado entoando a si mesma, um canto fúnebre, que é o fundamento de vida do teu ego. E que você deu continuidade a esse canto com as suas filhas. Escute o canto fúnebre. Escutar o canto fúnebre é o primeiro passo da recuperação. Questioná-lo tem que ser convertido, então, em tua escolha. Então, você vai ter que começar a questionar a vozinha do ego na sua mente, que você ouviu e que você agora transmite para os seus filhos. Teus olhos estão se abrindo, enfim, não faça nada mais. Você ouviu o doloroso canto fúnebre e agora o está questionando ao se dar conta de que você não quer mais seguir vivendo assim. Você não precisa fazer nada mais. Certamente, não faça nada mais. Então, do que ele está falando aqui? Ele está falando que a gente só precisa tomar consciência das programações do ego. Né? A gente precisa tomar consciência das programações do ego. Falar, ah, tá, então é aqui que eu tô. Eu tô de novo escolhendo dar atenção para esse canto fúnebre. Essa voz de amor condicional dentro da minha mente, que é a voz do ego. Tá? Pergunta. Antes de chegar aqui, tinha interesses depositados no assunto. Sentei com a minha filha e a fiz saber que talvez ela, a minha filha, não queira se graduar, mas eu quero que ela se gradue. E é isso que me confunde. Como mãe, ainda tenho que estabelecer limites e regras. Odiei tudo isso porque nunca sinto que estou fazendo isso. Ao vir para cá, decidi que retiraria isso e aquilo da minha filha. Mas, ao escutar o senhor, né, o Dr. Kenneth, falar sobre ser pais, não posso evitar pensar que eu cometi um erro.
Aí o Dr. Kenneth responde, mas, veja, saber que você errou te permite entender de que forma você errou. E isso é maravilhoso. Apenas se pode dizer que que se isso significa que você errou, então você tirou proveito disso, né? Aprendeu algo. Embora, ainda que o seu pai esteja morto, chame o seu pai e diga: adivinha o que, papai? Eu acabo de fazer o mesmo que você fez comigo, né? Se você não tivesse cometido esse erro, você não teria recobrado a consciência sobre essa situação, dessa situação. Você alcançou o ponto onde já pode dizer a si mesma que isso é o que você tem estado fazendo com a sua filha, né? E o quão terrível é. E isso vai te motivar a soltar isso, né? E aí ela pergunta de novo, né? Agora, ela comenta de novo. Agora, eu estou pensando que foi estúpido da minha parte ter feito tudo aquilo, né? Ela ameaçou a filha, ia tirar isso, ia tirar aquilo, né? Sempre estive confusa. Sinto que nunca criei bem essa menina. Agora ela tem 17 anos, quer dizer, ela está à beira de terminar o segundo grau e não vai terminar, né? E aí o Dr. Kenneth responde, olha que linda a resposta. Por que você não pede desculpas a ela? Diga a ela que você se dá conta de que cometeu um erro e que não vai acontecer nada se ela não for bem na escola. Não importa quais palavras você utilize, a mensagem que você quer transmitir agora é que você se equivocou. O pior do mundo é colocar uma condição no amor. E eu só quero que você saiba que, tanto se você for bem ou se for mal na escola, eu sempre te amarei. E diga isso de coração. Essa é a única coisa que você precisa fazer. Dê-se conta de que a cura não poderia ocorrer se você não tivesse levado a vida inteira errando. E esse é o sentido positivo da expressão, entre aspas, nascer de novo. Você nasceu de novo, no sentido de olhar toda uma vida cheia de culpa e dizer que você já não a quer mais. E lembre-se de dizer ao teu pai que então você agora tirou um 10, quer dizer, adquiriu a consciência, né? Muito bem. E aí ele termina com ela, e aí a outra pessoa vem fazer pergunta, que é muito legal também, mas eu vou ler só mais essa que está maravilhosa. Aí a outra pergunta, a outra pessoa fala: a minha situação é diferente. O meu pai dizia para mim que tudo bem se eu não tirasse boas notas. Meu irmão e minha irmã eram muito bons nos estudos, mas eu escrevi um roteiro onde eu não pude fazer isso. Assim que, ainda quando ele, o meu pai, dizia que estava tudo bem, eu mesmo me fustiguei, me castiguei. De modo que, seja feito como seja feito, da mesma forma que no roteiro de Bill, acabamos fracassando, né? Porque o ego vai lá. O ego vai dar um jeito de se apropriar de qualquer situação, qualquer tipo de criação, né? E aí o Dr. Kenneth resposta: sim, efetivamente, o ego sempre triunfará enquanto sigamos querendo que ele triunfe, ainda que esse desejo seja inconsciente, né? E obviamente que é inconsciente na maior parte das vezes. O problema nunca é a forma do problema, mas sim o conteúdo, o desejo original de termos um problema. Uau, que lição, hein, gente? Então, isso aí, esse texto de hoje, eu acho que vai ajudar todos nós a gente se lembrar de como é que nós fomos tratados, né, nas nossas infâncias. Como foi essa história de termos recebido amor condicional na infância. Quando a gente recebe o amor condicional, e todos nós recebemos esse amor e damos esse amor, a parte de nós que é amada, ela fica ok. A parte de nós que não é amada, ela tem duas saídas. Ou ela vai vir para fora com mais força ainda, numa tentativa de se revoltar e de mostrar: você vai ter que me amar mesmo do jeito que eu sou. E aí a gente vira um delinquente, um revoltado, um drogado, um fracassado, enfim, tudo que vocês quiserem. Ou então ela vai ser suprimida, escondida, desabilitada, desonrada, reprimida, né? Mas a gente está fazendo essa investigação aí justamente para olhar para essas partes nossas que não foram aceitas, que foram rejeitadas,
e de forma que a gente possa acolhê-las e trazê-las de volta para as nossas vidas, né? E integrá-las. A gente vai tirar essas partes rejeitadas das nossas sombras, jogar luz nelas, né? E ao jogarmos a luz nelas, efetivamente segurando nas mãos dos nossos mestres, o Divino Espírito Santo e o nosso Mestre Jesus Cristo, a gente vai efetivamente trazer a cura, né? Honrando-as novamente. Então, hoje a sua tarefa é escrever todos os xingamentos que você ouviu do seu pai e da sua mãe quando você era pequeno. Todos aqueles rótulos, escreve os bons também. Escreva os seus rótulos e se observe no dia de hoje à luz desses rótulos. Veja quais deles você ainda quer manter e quais deles você agora está pronto para soltar, se desapegar, deixar ir, tá? E lembrando, os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Os meus pensamentos sem significado sobre a minha infância estão me mostrando uma infância sem significado. Faça essa lista à luz da frase da lição. Os meus pensamentos sem significado sobre os meus pais estão me mostrando pais sem significado. Os meus pensamentos sem significado sobre as minhas dores de infância estão me mostrando dores sem significado. Só a forma, né, como o ego vai lá recrutar os acontecimentos das nossas vidas para os propósitos dele, ego, né? E vamos também aproveitar, não menos importante, para hoje começarmos a entregar, a partir de hoje, todos os dias, as nossas memórias, as nossas lembranças, as nossas dores, os nossos sofrimentos de infância nas mãos do Divino Espírito Santo, pedindo a Ele que as cure, que as ressignifique, que as reestruture, que corrija as nossas mentes, para que a gente possa, de uma vez por todas, deixar o nosso passado ir embora. Tá bom, meus amores? Então, assim, eu finalizo o nosso trabalho de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E, se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.